Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Sei que esse vídeo tá um pouco atrasado, gravei um vídeo inteiro para vocês, só que deu um problema aqui no áudio. Só que atrasou também porque nós fomos atrás de informações envolvendo Nino, Zenit, né? Tudo que tá acontecendo. O que eu quero dizer é te fazer aquela pergunta, né? Será que deu ruim? Nino não vem mais? Deixa eu te contar tudo e fica comigo até o final que nós temos uma informação que nós apuramos agora para você. Hora do Flu sempre correndo aí juntamente com bastidores do Flu para trazer informação para você. Mas antes, sabe, né, daquilo. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado a todos que já se inscreveram há tantos anos, já estão aqui há tantos anos comigo. Muito obrigado. Não esquece de ativar o sininho tricolor também, hein, galera. Não é só se inscrever, não. E, por favor, não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei. E vamos lá, pessoal, trazer as novidades do Fluminense para você, começando com essa informação aí bombástica, bombástica mesmo, né? Segundo o GE, Nino não vem mais. Galera, dá uma olhada aí. Zenit muda rota, esfria interesse de Nino, de Fluminense, e brasileiros não abre brecha. Meu Deus do céu. Então, eu já li a matéria, né? Fala que o Zenit volta atrás do que tinha falado anteriormente lá no meio do ano para o Fluminense. E o que foi falado naquela época foi assim: o Fluminense tentou negociar o Nino queria sair, o Nino quer sair, né? Gente, é até um ponto que eu quero trazer com vocês isso. O Nino quer sair, o Nino não quer voltar para a Rússia. Mas a gente sabe que o jogador é um cara muito bom, é profissional, é um cara, né, íntegro, um cara de família, um cara bom mesmo. E claro que vai respeitar seu contrato. Mas a questão de verdade é que o Zenit tinha comentado com o Fluminense que o Fluminense poderia voltar no fim do ano e tentar negociar o Nino, que poderia acontecer, né, a negociação. Porém, o Zenit, ouvindo agora os interesses tanto de Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro, mudou a rota e falou que dessa vez não vai abrir ainda nenhum tipo de negociação aí, não vai ouvir nenhuma proposta para o Nino. Algo que causa para o Fluminense um complicar muito grande, né? Porque muita gente já contava com o Nino, né? Se tu pegar hoje as opções que o Fluminense tem, rapaz, se tu pegar as opções que o Fluminense tem hoje pra zaga, são essas daqui. O Davi, que é o menino da base que não tem tanta oportunidade assim, Juan Freitas, Inácio e Igor Rabelo. Esses são os zagueiros do Fluminense para a temporada 2026 neste momento, né? Levantamento feito pelos amigos do Fluminense Stuff. Então a torcida do Fluminense automaticamente bota a mão na cabeça e fica pensando: e agora? Né? E agora? O que será de nós? Bom, então é isso, né? O Zenit aí mudou de ideia e não vai negociar o Nino, pelo menos por agora, segundo o Globoesporte.com, tá? Informação do Cauê Mota e também do Marcelo Neves. Rapidinho aqui, a matéria vai dizer que a situação, né, atrapalha especialmente o Fluminense, que anteriormente tinha recebido um sinal verde para tentar a contratação do Nino nesta janela de inverno. Então, o que acontece? O Zenit, ele costuma fazer isso sim. Ele faz assim, pessoal, só para você entender como que funciona. O Zenit chega e fala assim: rapaz, agora eu não vou negociar não, mas na outra janela tu volta aqui que a gente conversa. Aí chega na outra janela, eles fazem assim: agora eu não vou negociar não, mas na outra janela... E por que disso? Porque, gente, clubes lá da Rússia, da Ucrânia, e aqui não é um ataque ao povo ucraniano, o povo da Rússia, entende o que eu tô falando? São os clubes, eles já são famosos em não negociar muito bem. Os caras não negociam, os caras não abrem mão dos seus jogadores. E no caso do Nino, é um caso pior ainda. Por quê? Porque o Nino lá é um dos principais jogadores, é um cara que tá voando. Conversei com muita gente que acompanha o desempenho do jogador e acompanha o Nino no Zenit. Eles me garantem, pessoal, que Nino tá jogando mais no Zenit o que jogava aqui. O Nino melhorou.
o Nino melhorou, tá? Então, só para você entender. Então, assim, negociar qualquer jogador com o Zenit já é difícil. Tu imagina negociar um dos melhores dos caras. Eles vão fazer de tudo pro Nino não sair. Nos bastidores, o que a gente sabe é que o Nino está tentando, entre aspas, forçar uma saída. Não tô falando que ele não vai cumprir contrato, que ele não vai entrar em campo, não é isso. O Nino não é esse cara. Mas o Nino está tentando sim conversar com o pessoal da direção do Zenit uma liberação, tá? Isso a gente sabe, isso a gente descobriu. E outra coisa que a gente descobriu, entra agora a informação aqui do Hora do Flu, tá? Eu vou até colocar aqui para eu não cometer nenhum tipo de problema. A informação que nós conseguimos apurar aqui, Hora do Flu e bastidores do Flu, tá? A gente conseguiu que o Zenit só vai ouvir propostas pelo Nino após contratar um zagueiro para reposição. Isso não foi falado na matéria do GE. Isso foi uma apuração nossa aqui do canal. Então, assim, se o Fluminense quer o Nino, o Zenit tem que trazer uma reposição, senão eles não vão vir, tá? E isso também não quer dizer que eles vão facilitar uma negociação. Lembre-se, nós estamos negociando com o Zenit. O Zenit nunca vai facilitar nada. O Zenit nunca vai facilitar nada para nós. Porém, eles querem uma reposição para poder negociar o Nino. Só que aí nós descobrimos o nome também. O nome da reposição que o Zenit quer é o Jonathan Jesus. Tá aí, ó, na tela para você. O jovem jogador do Cruzeiro é o nome hoje na mesa do Zenit, que o Zenit quer contratar para poder repor uma possível saída do Nino, tá, gente? Então, esquece, Zenit não vai negociar o Nino enquanto não tiver uma reposição, e o nome da pessoa, o nome da vez pro Zenit é esse rapaz aqui do Cruzeiro. Essa foi a informação que nós conseguimos apurar agora, antes da gravação desse vídeo. Foi isso que nós conseguimos aqui de resposta para você. Thiago, então você quer dizer que caso o Zenit consiga reposição, o Zenit vai negociar o Nino ainda essa janela? Bom, isso aí eu já não tenho informação, seria especulação. Mas o que eu sei é que eles querem, de fato, uma reposição para poder negociar o Nino. E essa foi uma das desculpas que o Zenit deu na outra janela. Que como que ele iria liberar o Nino se eles não teriam ali um outro jogador para o lugar, tá? Então pode acontecer. Eu, sinceramente, fico agora no campo da fé, para que caso o Zenit consiga contratar o Jonathan Jesus, pense melhor na negociação, na liberação. Não é nem liberação do Nino, é ouvir as propostas que os clubes querem, incluindo o Fluminense. É claro que a gente tem uma vantagem, porque o Nino quer jogar aqui e tudo mais, aquela história toda. Só que aqui, gente, uma coisa que aconteceu no dia de hoje, a gente precisa prestar muita atenção, foi esse comportamento do Nino em relação, tá? Do Nino não, desculpa. Comportamento do Zenit em relação ao Nino. O Fluminense também tem que parar. Eu já tô pedindo isso aqui há muito tempo. Não dá pra gente ficar fazendo vontade de jogador o tempo inteiro. Ah, o jogador quer sair. Ah, não, ele tem contrato. Não, mas poxa, é o sonho dele. Ah, vamos liberar. Esse valor aqui já tá bom. Se chegar um valor tal, a gente te libera. No Fluminense, cara, a gente tem que parar com isso. Então, alô, diretores do Fluminense, pessoas responsáveis pelo futebol. Não que eu queira que o Fluminense seja igual ao Zenit, mas que o Fluminense precisa pensar um pouquinho nele. Porque já reparou? Os jogadores, agora eu tô falando de um campo amplo, os jogadores quando estão no Fluminense valem, sei lá, 10 milhões de euros. Quando saem do Fluminense, logo eles já valem 25 milhões e detalhe, mesmo mais velhos valem mais do que quando estavam nas nossas mãos. É claro que a dívida acaba sendo um fator importante que prejudica o Fluminense nas suas negociações, claro que é. Não adianta a pessoa falar que não prejudica, porque prejudica sim. Agora, cabe ao Fluminense também valorizar quando os jogadores estão em contrato com a gente, para que a gente não faça sempre as vontades do jogador. E agora tu olha para o Fluminense atualmente com essa situação esquisita do Nino, e tu olha as opções do Fluminense, são essas aqui.
São, com todo respeito a Freitas, Inácio, com todo respeito ao Igor Rabelo, mas de verdade, esses nomes, eu tirei o Davi porque eu gosto do Davi. Eu acho que o Davi ainda é jovem, não tem pra quem entrar numa crítica exagerada. Mas assim, esses nomes não passam uma segurança. Possa ser que eu esteja enganado. E Freitas e Inácio começam um ano arrebentando, todo mundo jogando muito, como jogaram na Copa do Mundo, né? Inácio fez uma das maiores atuações de um zagueiro que eu já vi na vida contra o Internacional de Milão. O Inácio jogou um absurdo, comeu a bola, você lembra, você viu, você se emocionou, nós estávamos ali. Então assim, as opções hoje do Fluminense são complicadas, mas a informação do Hora do Flu é isso: Zenit tá querendo uma reposição aí para poder liberar, e mesmo assim não é garantia que facilitarão. Entenda, Zenit nunca vai facilitar a saída de um jogador, ainda mais um jogador importante como o Nino, ainda mais um jogador de muita qualidade como o Nino, ainda mais um jogador que está jogando, é titular e está jogando muito bem. Galera, pode esquecer, não vai ser fácil. E agora, Fluminense faz o quê? Flusão, outras opções, galera. Alô, diretores, outras opções. Não dá pra ficar esperando o Nino. Não dá pra ficar... Não, mas se o... Vamos supor, o Zenit contratou o Jonathan Jesus, agora vai. Faz o seguinte. Separa o montante do valor do Nino e deixa quieto. Deixa quieto. Quando houver sinal verde do Zenit, aí você vai lá, investe e traz o Nino. O Nino nunca vai ser uma contratação exagerada ou nunca vai ser uma contratação desnecessária, não. Em qualquer momento que o Nino chegar no Fluminense, ele vai chegar para ser jogador de alto nível, vai ser jogador importante. Então separa um valor, mas faz o seguinte, já vai atrás de outros nomes. Outros nomes de qualidade, outros nomes que cheguem no Fluminense para ser titular. Galera, a gente vai para Libertadores, tá? Nós estamos indo para Libertadores. Então, é necessário que o Fluminense se fortaleça, porque a Libertadores é difícil e a gente precisa conquistar a Libertadores, mano. É isso. Entra para Libertadores é para conquistar. Estamos lá novamente, fase de grupos. Tem que montar um time para conquistar a Libertadores. Tem que melhorar a nossa zaga. Se o Zenit vai liberar ou não, a gente não sabe. Mas eu prefiro assumir o risco que não vai liberar e já começar um outro planejamento sem o Nino, do que ficar na esperança. Ah, vai que libera. E se não liberar? O que a gente faz com o nosso planejamento, né? Então é isso, gente. Um beijo no seu coração, se inscreva, deixa aquele like. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no vídeo, você sabe que você é muito importante para o canal Hora do Flu. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.